Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. Está em Lucas 5, do poder da gente ouvir a palavra de Deus. Ó poderoso Deus, fale conosco através desta mensagem, eu lhe peço em nome de Jesus. Deus vai falar contigo, meu irmão. Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastaste um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o barco à multidão. E quando ele acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E havendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nos apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera deles, de todos os que eles estavam, por causa da pesca dos peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiam. Veja só aqui essa mensagem aqui, aonde Jesus chega ali para pegar o evangelho. E ali você percebe ali que havia feito ali pescadores trabalhar a noite toda. Então você vai entender que tudo o que há hoje foi feito pela palavra de Deus. Gênesis 1:3 vai dizer para nós assim, ó: E disse Deus, e haja luz, e houve luz. E eu pergunto para você, como está a sua vida? A sua vida está como desses pescadores que trabalha, lutou, trabalhou a noite toda, o mês todo, a vida toda, e chegou no final, olhou e viu que não havia pescado peixe nenhum. E a palavra de Deus vai dizer para nós que, de sorte, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Uma palavra de Deus, meu irmão, é suficiente para mudar o cenário. Qual é o cenário que você está passando? Qual é o momento que você está passando? Não basta somente ouvir a palavra de Deus. Vejamos vários milagres que foi feito através da palavra de Deus. Mas por condições, veja o exemplo do cego. Jesus pega ali a condição, pega uma lama e passa nos olhos. A multiplicação dos pães, ele pega um pouco. O milagre da viúva do azeite é um pouquinho de azeite. A multiplicação dos pães. Então, através de uma condição. E qual era a condição daqueles pescadores? Jesus estava pregando ali naquela região, na região de Galiléia, e com certeza estava ali operando milagres. E muitos ali ouviam falar e foi se juntando para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Na praia, as pessoas começaram a se apertar e ficou difícil de Jesus se comunicar. E Jesus, vindo ao barco, olhou 2 barcos e pediu para entrar num. E pediu para que se afastasse um pouco ali, para que ele continuasse ali, levando ali o ensinamento. Então, Cristo começa a ensinar no barco. E aonde ficou Pedro? Simão, ficou no melhor lugar. Ele se assentou. Ele havia trabalhado a noite toda, mas ele tirou um momento. Ele podia falar assim: não, pega outro barco. Às vezes a oportunidade vem aqui, diante de nós, às vezes vem a oportunidade e ele agarrou essa oportunidade. Porque ele poderia estar ali cansado, desanimado, triste, mas ele resolveu levar Jesus dentro do barco. E quando a palavra de Deus diz
ele ficou no melhor lugar. Ele ouve o mestre, ele ouve o Senhor, ele estava dentro do barco. E aonde você está ouvindo? Qual o lugar que você está? Ele ouviu ali os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos lições preciosas nesse texto. Porque muitos querem só a palavra de Deus, o segredo, mas poucos são sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Muitos querem, mas qual está a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus? Porque, meu irmão, poucos estão disponíveis realmente para ouvir a palavra de Deus. Porque muitos têm gastado tempo com outras situações e o que menos faz é ouvir ou ler a palavra de Deus. Quantas vezes, às vezes, colocamos empecilho para ter um tempo com Deus? O cansaço, o cansaço rouba, aqueles homens estavam cansados, mas eles resolveram ouvir a palavra de Deus. Por quantas vezes você cansado, eu não vou ouvir essa pregação, não vou assistir esse vídeo, eu não vou na igreja, eu não vou fazer isso porque eu estou cansado. Mas aqueles homens agiu a fé de uma forma diferente. E o que tem lhe roubado a atenção para ouvir a voz de Deus? O que tem te roubado? O celular, rede social? O que tem roubado? Porque nós devemos estar atentos, porque ele estava atento a tudo que Jesus falava. Porque nós devemos parar para ouvir e ficar um tempo meditando na palavra de Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele estava como alguém que não produzia nada, que não rendia nada. Um homem que trabalhava e não via sua vitória. Mas no final ele recebe a recompensa. Ele recebe a recompensa ali. Ele não havia pegado peixe nenhum. Ele olha. Jesus olha para ele e fala assim, olha, vai para águas profundas. Vai lá e lança sua rede. Neste momento, ele chama ele de mestre. Mestre, que vem do grego. Aquele que tem direito de mandar. Ele reconhece a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo como mestre. Ele respeita a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem do mestre. Às vezes nós temos dificuldade de cumprir o que Deus tem nos pedido. Porque o Senhor diz, provai e vereis que o Senhor é bom. Pedro obedece e coloca o barco no lugar onde Jesus mandou colocar. Veja o que diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quis dizer que a causa da palavra eu vou fazer, por causa da palavra de Deus. Ele disse, olha, por causa da palavra eu vou fazer. Se não fosse a palavra do Senhor, ele havia largado ali de pescar. Talvez esteja faltando na nossa vida, na sua vida, é continuar. Porque aquele homem mesmo não fala quantas noites, quantas vezes que ele foi lá e não pegou nada. Mas ele estava continuando. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para ouvir. Nós devemos estar pronto para ouvir a palavra de Deus a todo momento. Porque o Senhor, Ele está pronto, querendo falar comigo, com você, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós devemos parar para meditar. Veja só o que diz Tiago aqui. Portanto, meus amados irmãos, todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera justiça de Deus. A nossa ira não opera. Então nós devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus para você é para que você não desista, para que você continue. Talvez você está como querendo parar, querendo desistir. Mas nós devemos, se o resultado de ontem foi frustrante na sua vida, aquele resultado de ontem você trabalhou, você não conseguiu, não quer dizer que você tem que largar tudo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, vemos o que Deus faz. Veja o barco cheio de peixe, é um exemplo. Ele foi humilde, sabe por que ele foi humilde? Porque mesmo assim, ao que ele reconheceu e viu, falou, Senhor, eu não sou digno. Então, e ele foi humilde em outro ponto, porque quem é pescador sabe que a melhor hora de pescar é noturno. E ali estava durante o dia. O tempo é do Senhor. É o Senhor que determina quando será o milagre, quando será a vitória. Precisamos crer que o tempo adequado de Deus vai operar o milagre. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. O barco estava cheio, ele teve que chamar amigos, chamar pessoas para dividir ali os peixes, o trabalho. Ele dirige o Senhor.
O Senhor que tem, ele percebe que é o Senhor que dirige e o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Lucas 5:8, afasta de mim, pois eu sou um pecador. Olha só, eu sou um pecador. Deus que é o Senhor, Deus sabe da sua história, da minha história. E Ele sabe que você sabe, que nós sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Veja o que Pedro descobriu. Se Deus tem poder para fazer tantos peixes, que tem a voz, todas as coisas se faz existir. Pela palavra ele fez existir todas as coisas. O que chama a atenção nesse texto é Pedro deixa tudo. Veja que no final do versículo, ele havendo necessidade, ele pega tudo, enche o barco e deixa na beira. O coração dele prova que não estava na riqueza. O coração dele estava buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque ele sabe que as demais coisas, tudo seria alcançado. Ele deixa de pescar para ir pescar almas. Então hoje, meu irmão, nós devemos lançar a nossa rede, continuar insistindo. O próprio Deus vai mudar, mas temos que obedecer. Vamos obedecer a Deus, vamos orar ao poderoso Deus de Israel. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha dar para nós o ensinamento da Tua palavra. O que o Senhor tem preparado para nós, Pai, nos livrando de todos os males. São tantos agora, ó Pai, que às vezes trabalhou a noite toda, trabalhou a semana toda, trabalhou o mês todo, nós estamos no final do mês e nem sabe o que vai receber, se vai dar para pagar as dívidas que tem. Então, ó Deus, enche o barco desse irmão, dessa irmã, e que através da nossa vida outras pessoas venham chegar à conversão e um encontro contigo. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Creia, Deus é contigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e Deus abençoe abundantemente todas as áreas de sua vida. Amém.